Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Professor Bruno aqui novamente na área com vocês. Mais uma aula gravada de Química aqui, eu estou sozinho, estou sem máscara porque eu estou só na sala. Está todo mundo em casa guardado e eu estou aqui gravando mais uma aula para vocês, para a parte do ensino remoto, certo? Então hoje a gente vai começar a trabalhar a Química Orgânica, né? Vai começar a série de Química Orgânica, que eu não sei quantas aulas vão dar ainda, mas vai dar um bocado de aula, porque ela vai desde a introdução até as reações orgânicas, reações de saponificação, aquela parte de esterificação, tudo aquilo ali, certo? Então, hoje a gente está começando a primeira parte da aula, que é conhecendo a química orgânica e reconhecendo as substâncias orgânicas e as suas particularidades. Então, hoje, para a gente começar, a gente vai dar uma palhinha sobre a parte introdutória. Então, hoje o tema da aula a gente vai ser Introdução à Química Orgânica. Certo? Então, observa só. Química orgânica nasceu, na verdade, a gente costuma dizer na química que ela nasceu, mas ela não nasceu, ela sempre existiu. Os compostos orgânicos sempre existiram, só que, na verdade, foi apenas quando alguns cientistas, vamos dizer assim, acordaram para o fato de que existiam compostos diferentes e esses compostos orgânicos eram isolados a partir de seres vivos, criou-se a chamada teoria da força vital. Essa teoria da força vital diz para a gente que o composto orgânico só pode ser obtido a partir de um ser vivo. Logicamente, caiu em desuso, tornou-se inutilizável, porque o Euler veio depois, segundo os livros de química do ensino médio, e conseguiu, a partir de um composto inorgânico, sintetizar um outro composto orgânico, que justamente é a síntese do tiocianato de amônio, convertendo em ureia. Basicamente, começou-se a criar outra visão sobre o que era a química orgânica. Então, a química orgânica sai daquele conceito que a gente conhece como a química dos compostos extraídos dos seres vivos, por causa do ácido lático, que era do leite, da vitamina C, que era da laranja, e ela passa a ser agora a química que estuda os compostos formados pelo elemento carbono. Obviamente, existe todo um enredo para explicar o porquê o carbono é o precursor, é o elemento central da química orgânica. Eu vou mostrar isso hoje nessa aula, vou montar com vocês aqui hoje no quadro, certo? E aí, a gente passa a entender o carbono como um elemento central da história. Mas aí, observa só, quem é o elemento carbono? Carbono, ele é um elemento da família 4A. É um elemento da família do próprio carbono, a família leva o nome dele. E ele tem 6 prótons, quando está neutro, 6 elétrons também. Então, o número atômico do carbono é 6. Isso vai ser importante, porque aqui na frente eu vou fazer a distribuição eletrônica deles e mostrar algumas coisas. Quando começou-se a falar sobre os compostos do carbono, a química orgânica enquanto compostos de carbono, aí criou-se os postulados da química orgânica. E aí os postulados, que são conhecidos como postulados de Kekulé, certo? Diz o seguinte, o primeiro dele, o mais importante, lógico que tem mais postulados, mas eu vou falar só do primeiro agora. O carbono é tetravalente, então esse é o primeiro postulado de Kekulé. Kekulé diz que o carbono é capaz de fazer 4 ligações. E aí, olha só, o que vai estar envolvido nessas 4 ligações? Uma coisinha que a gente pouco estuda no ensino médio, deixou-se muito de ensinar, mas explica muita coisa nessa parte, que é a hibridização dos orbitais. Na biologia, o termo hibridização de orbitais, ou hibridação, se você quiser chamar assim, na verdade é a mistura. A gente entende hibridização de orbitais como um arranjo eletrônico que o elemento faz para poder fazer uma ligação, e aí ele abre o leque para as possibilidades daquele composto. E aí, para isso agora, eu vou te mostrar isso que eu estou falando aqui agora, hibridação, aqui na parte de distribuição eletrônica desse elemento. Então, observa só, por que entender a distribuição eletrônica desse composto é importante para a gente? Porque é ele quem vai me dizer os elétrons na camada de valência. Então, para isso, é importante que você tenha uma noçãozinha aqui para poder me acompanhar agora de distribuição eletrônica. Então, vamos lá. A distribuição do carbono ficaria um S com 2 elétrons, primeira camada, subnível S, 2 elétrons. 2S, segunda camada, subnível S, também 2 elétrons. E como ele só tem 6 elétrons na valência, 2P, aí que caberia até 6, mas eu só vou colocar 2, porque são 6 ao total. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, observa bem que a camada de valência desse composto aqui
é a segunda camada, é essa camada aqui, certo? Segunda camada. Essa é a valência, ou seja, a última camada desse elemento. E a última camada desse elemento diz para mim que ele tem, olha só, 4 elétrons. Observe que ele tem 4 elétrons. Só que, quando a gente parte para entender como que esses 4 elétrons estão distribuídos em orbitais, a gente tem uma surpresinha. Vamos lá. A gente sabe primeiramente, observa o que eu vou dizer, a gente sabe primeiramente que para uma ligação ocorrer, o orbital desse elemento precisa ter apenas um elétron. Ele não pode ter nenhum, nem pode estar preenchido. Eu vou mostrar isso agora a vocês no desenho. Ele não pode ter 2, cheio, orbital cheio, porque a gente sabe que o orbital só pode conter no máximo 2 elétrons. Não pode ter orbital cheio, nem pode ter orbital vazio. A gente tem que ter pelo menos um elétron ali para poder eles fazerem a combinação lá da ligação covalente. Porque toda ligação de composto orgânico, por enquanto, será covalente. E você sabe o que é isso já, né? Se não sabe, recomendo que assista a aula. Eu vou deixar aqui no card para você entender. Quando a gente parte para entender a questão das ligações, observa bem. Aqui no orbital S, o orbital S ele tem apenas uma camada, vamos dizer assim, ele tem apenas um espaço disponível para 2 elétrons. Já o subnível P, como cabe 6 elétrons, ele caberia tecnicamente 6 elétrons. Só que no meu caso aqui, eu só tenho 2. No meu caso, eu só tenho 2. E aí, o que acontece? Se eu observar aqui o subnível S, ele já está preenchido. Eu vou colocar aqui de roxo para você ver. Olha só. 1 elétron, 2 elétrons, certo? O elétron para mim agora está sendo esse número 1zinho aqui de cabeça para cima, que a gente chama de semiceta, tá? Mas aí você pode entender como quiser aí, um para cima, um para baixo, enfim, o que seja, tá bom? Então aqui eu tenho 2 elétrons nesse subnível. Quando a gente vem para o subnível P, a gente também tem, ó, 2 elétrons, só que não tem um para cima e para baixo. Por quê? A regra de Rand me diz que eu preciso colocar primeiro todos para cima e quando o espaço do orbital acabar, eu venho com todos para baixo, certo? Então, preenchi os 2 na sequência, certo, pessoal? E aí, olha só, quando a gente parte, lembra que eu disse que a gente tem uma surpresa quando a gente parte para entender o orbital? É aqui que vem a situação. O carbono, no formato que ele está aqui, ele só permite fazer 2 ligações. Por quê? É justamente uma ligação que entraria aqui e outra ligação que entraria aqui. Lembra que eu falei que ele não pode estar nem com 2 elétrons e nem vazio. Ele tem que ter pelo menos um elétron no orbital. O orbital é essa caixinha aqui, tá certo? O orbital é um espacinho. Cada espacinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, a gente chama de, vamos colocar aqui para você entender, de orbital, que é a região onde é mais provável de se encontrar 2 elétrons, ou de se encontrar o elétron, tá certo? Então, observa só, aqui, para mim, eu tenho 2 elétrons. Então, aqui eu só posso fazer ligação aqui, aqui. Eu nem posso fazer ligação aqui e nem poderia fazer aqui. Tá entendendo? Porque aqui tem 2, aqui está vazio. Eu só poderia fazer com esses 2. Então, o carbono só poderia fazer 2 ligações. Entendesse isso aí? Então, o que acontece? Agora, eu vou apagar isso aqui e vou refazer para a gente continuar o estudo. Voltando aqui agora, observa bem que a gente tem, vou colocar aqui de novo os meus 2 elétrons, certo? E aí a gente vai entender o que acontece para poder justificar o postulado, o primeiro postulado da química orgânica, que é que diz que o carbono é tetravalente. Então, para isso, observa só, o carbono, quando vai se ligar, quando vai formar os seus compostos, ele organiza esses elétrons de modo que aquele espacinho vazio ali que eu lhe mostrei já, fica também com um elétron. Como assim? Aí parte para aquela condição de estabilidade do orbital, que diz que o orbital é estável desde que ele tenha 2 ou pelo menos um elétron em cada um deles, em cada orbital, certo? Então aqui, o que acontece? Esse elétron que está aqui, ó, onde tem 2, ele vai migrar para esse orbital que está aqui vazio. E quando ele faz isso, e quando ele migra para esse orbital vazio, esse aqui passa a ter um elétron e esse aqui continua com um elétron e todos estão estáveis. E aí é onde vem a sacada, é onde começa a se entender a questão da hibridização dos orbitais. A hibridização dos orbitais vai ser justamente isso, porque a partir do momento que aquele que tem 2 doou 1 para aquele que estava vazio, eles passam a fazer
uma única junção, uma ligação só, que é a hibridização do tipo sp3. Para que você entenda isso melhor, sp3 tem esse nome porque esse orbital aqui é o s, esse aqui é o p1, esse é o p2, na verdade é px, né? Vamos colocar o nome certo, py e pz. E aí, para simplificar o processo, ele vai chamar isso aqui de sp1, p2, p3, sp3. E é onde me diz que o carbono fará 4 ligações do tipo simples. Uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui e outra ligação simples aqui. Aqui eu posso fazer ligação com 4 átomos diferentes. Certo aí, pessoal? Então, essa aqui é a minha primeira hibridização da aula de hoje. Logicamente, ainda existem mais 2 hibridizações que esse carbono vai poder fazer, que é a hibridização sp2 e a hibridização sp. Mas para isso, tem uma parte do exercício de química, da parte do estudo da química orgânica, que classifica as ligações sempre como sigma e pi. O que são as ligações sigmas? São todas as ligações formadas por orbitais híbridos. Então, todas as vezes que meu orbital estiver hibridizado, ou híbrido, vamos dizer assim, ele vai estar formando uma ligação sigma. Isso também significa dizer que essa ligação aqui é do tipo sigma, essa é do tipo sigma, essa é do tipo sigma e essa é do tipo sigma. E eu vou mostrar agora para vocês o que é a ligação do tipo pi. Vou apagar isso aqui agora, vou refazer para a gente começar a fazer entender os 2 tipos de hibridização que faltam, tá bom? Bem, pessoal, eu resolvi agora, eu ia continuar direto, mas aí eu resolvi dividir essa aula em 2 partes, que foi basicamente a primeira parte falando sobre introdução aos compostos orgânicos e a segunda eu vou falar só sobre hibridização de orbitais, para não ficar uma coisa muito longa, tá certo? Continua no vídeo, aqui no card vai estar em cima a sequência dessa aula, que vai ser a parte 2 dessa aula, para você acompanhar só hibridização de orbitais. É uma aula bem rápida, você não vai perder nada com isso, beleza? Forte abraço, todo mundo, valeu e até o próximo vídeo. Don't you even touch that coffee. Keep lookout, count to 10.